e o futuro. Porque não adianta querer falar de espiritismo e de progresso sem falar de Kardec. Então, como hoje é a primeira doutrinária, né, dessa temática, eu tomei a ousadia de fazer um apanhado histórico sobre Kardec para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de toda essa dimensão dele, tanto quanto homem, quanto a dimensão espiritual dele, e falar de espiritismo com relação a ele, não porque ele é o dono do espiritismo, porque ele fez o espiritismo. Os fenômenos espíritas já ocorrem desde que a humanidade existe, mas pela importância que ele teve por codificar a doutrina, por trazer os ensinamentos do Cristo novamente de uma maneira organizada e simplificada para o entendimento. Para começar, eu vou trazer uma carta de Kardec. Esses documentos chamados Cartas de Kardec foram documentos que foram conseguidos, foram documentos que não foram publicados na época que ele estava encarnado ainda. Esses documentos ficaram guardados na Sociedade Espírita Parisiense, que foi fundada por ele, e depois foram conseguidos, essas cartas de Kardec, foram conseguidas por um pesquisador brasileiro chamado Canuto Abreu, Silvino Canuto de Abreu. Ele, nas suas andanças, ele era pesquisador de doutrinas, principalmente do espiritismo, e ele conseguiu recolher junto, nas suas viagens à Europa, ele conseguiu recolher esses documentos, e depois da sua morte, esses documentos passaram para um outro pesquisador brasileiro chamado Paulo Henrique de Figueiredo. E hoje em dia ele conseguiu fazer um pequeno instituto que cuida desses documentos, cuida da manutenção, da preservação e do estudo desses documentos que não foram publicados. Então, esse vídeo aí, eu vou fazer a tradução simultânea. Na verdade, tem uma legenda, né? Mas como passa rápido, eu vou falando para vocês. Porque é uma carta dele, é uma oração que ele fez para o Espírito de Verdade, que é o seu mentor espiritual. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o objetivo, abrindo com essa carta dele, com essa oração, é mostrar o quanto ele era gente como a gente, enquanto criatura humana, mas na dimensão espiritual são outros 500, porque ele sofria assim como a gente sofre. Eu estou hoje no estado detestável. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo. E no momento seguinte, de mau humor. Se é minha falta, dá-me os pés, só força para parar a causa. Se é uma má influência, dá-me força para impelir. Se é uma prova, que ela sirva a minha humildade. Se é como instrução, dá-me a mente necessária para descobrir. Eu não tenho espírito livre. Estou confuso, infeliz, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Verdade, eu te peço para trazer calma à minha casa e inspirar as melhores resoluções a tomar. Faça com que durante o meu sono eu venha a me recuperar entre os bons espíritos e assim restabelecer ou me despertar uma intuição saudável. Então veja, apesar do que ele passou, apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele continuou resiliente na luta. Ele, mesmo nas orações que ele fazia, no momento de desespero, ele continuava com a fé raciocinada, ele tentava questionar os porquês. Ele fala ali, se for uma prova, que me ajude a minha humildade. Ele tenta entender o porquê que ele está passando, porque ele sabia que nada é por acaso, tudo tinha um porquê. E ele clama ao Espírito de Verdade que venha nesse momento. Ele traz até alguns princípios da doutrina. Ele fala no momento que ele durma, né, que ele tem o sono, no momento da emancipação da alma, que é o momento que o espírito não está preso na carne, no corpo físico, que
que está no momento de amplitude de consciência, que ele venha ter o concurso dos bons espíritos, para que no momento que ele desperte, ele possa ter as melhores resoluções possíveis para aqueles problemas. E ainda nesse sentido, para a gente começar a entender um pouco mais de Kardec, ele fez essa pergunta para o Espírito de Verdade no momento que ele estava passando por muitas dificuldades financeiras mesmo, porque tudo que ele fazia, ele trabalhava muito, ele tinha 4 empregos, ele fazia doutrina, ele fazia caridade, muito que ele fazia do próprio bolso. E ele passou por dificuldades financeiras, chegou ao ponto de não ter muitas condições de se sustentar ele e a esposa dele. Então, olha o que ele pergunta para o Espírito de Verdade. Disse-me que serás para mim um guia, que me ajudará e me protegerá. Compreendo essa proteção e seu objetivo, dentro de certa ordem das coisas, mas gostaria de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? E o Espírito de Verdade responde: nesse mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, que coisa linda, né? Não, sua missão é fazer doutrina, se vire. Não, o Espírito de Verdade não. Ele ajudou ele, proveu os recursos necessários para que ele, dentro da sua existência material, ele viesse fazer a sua missão, né, aqui na Terra. E pegando um gancho nisso, para a gente começar a falar da dimensão espiritual de Kardec, a gente repara ali que ele diz que o Espírito de Verdade é o anjo guardião dele, guia espiritual dele. Se o anjo guardião dele é o Espírito de Verdade, a gente sabe que o Espírito de Verdade é Jesus. Jesus é o Espírito puro, o único que pisou na Terra. Então vamos analisar. A gente sabe que tem 3 ordens de espíritos: terceira, segunda e primeira. A gente aqui é espírito de terceira. Tem alguém de segunda aí? Deixa eu fazer umas perguntas básicas para a gente ver. Quem aqui já teve raiva de alguém? Levante a mão, gente. Não mintam. Quem aqui já teve inveja de alguém? Quem aqui já teve ciúme de alguém? Então todo mundo aqui é terceira ordem. Então, se o Espírito de Verdade era o mentor espiritual dele, era Jesus, espírito de primeira ordem. A gente sabe que os nossos anjos guardiães são espíritos com uma ordem sempre acima da nossa. Se a gente é de terceira, nossos anjos guardiães são espíritos de segunda. E se o Espírito de Verdade era de primeira e era anjo guardião de Kardec, Kardec era um espírito de segunda ordem, encarnado. Para isso, eu trouxe, para a gente entender um pouquinho das características dos bons espíritos, eu trouxe algumas, que são várias. Se a gente quiser se aprofundar, vai lá no Livro dos Espíritos para dar uma lidinha. Eles têm a predominância do espírito sobre a matéria. A questão espiritual está muito mais latente do que a questão material. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento alcançado. Conforme o grau de evolução do espírito, certamente ele terá mais inclinações para o bem. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Às vezes a gente fala assim: não faço mal a ninguém, estou bem. Não é bem assim. A gente tem que procurar fazer o bem e evitar o mal também. Ainda tem que passar por provas, estão encarnados, tanto que a gente vai ver as lutas pelas quais ele passou, inclusive para tentar disseminar a doutrina. Não os move o orgulho, nem o egoísmo, a ambição. Kardec, de forma alguma, em momento nenhum durante sua existência, nem antes da época que ele começou a adentrar nos fenômenos espíritas, ele não tinha essa ambição. O que o movia, na verdade, enquanto Hipólito Rivaio, era dissipar a educação, instruir as pessoas. E no Espiritismo, dissipar a doutrina também. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Aí dispensa comentários, né? Ao longo da aula a gente vai ver tudo isso. Linguagem que emprega só respira benevolência. A sua superioridade os torna mais aptos do que outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo dentro dos limites do que é permitido o homem saber. Lógico, o ensino dos espíritos ainda está incompleto. Não foi fechado com a doutrina. Ele trouxe os princípios fundamentais, as leis de Deus, aquilo que é imutável, aquilo que a gente tem que seguir. Mas os demais, tanto que a gente vai ver essa questão do progresso, porque o Espiritismo anda de par em par com o progresso.
Conforme a ciência vai avançando, conforme o nível intelectual da humanidade vai avançando, ele vai incorporando essas novas descobertas. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então, nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Ou seja, basicamente, é para que a humanidade progrida. E sempre trazendo o nosso modelo e guia, que é quem? Os exemplos do nosso modelo e guia, que é Jesus. Ainda sobre a dimensão espiritual de Kardec. Uma das encarnações dele foi como profeta Elias. E a gente vai entender a linha que eu trouxe para a gente chegar até a encarnação dele enquanto o educador Hipólite. No século IX a.C., ele encarnou como profeta Elias. Elias significa Jeová é Deus, a tradução do nome. Porque ele foi um profeta que pregava, naquela época que o paganismo estava muito forte, ele pregava a existência de um Deus único, de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo. E ele já lutava contra os fracos, ele lutava contra a tirania da realeza. Lá no livro Gênesis, tem esse trecho, esse terceiro, que diz o seguinte: sob o nome de Consolador doutrina e Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo seu ensino, porque quando Jesus veio, ele trouxe os ensinamentos que eram necessários, né, da maneira adequada para a humanidade naquela época, mas ainda assim seus ensinamentos foram muito distorcidos, a gente sabe disso, né? E ele anunciou que viria o Consolador, que era a doutrina, que seria codificada por um espírito que viria encarnar para poder elucidar essas questões e facilitar o entendimento e relembrar tudo aquilo que ele havia trazido. E ao demais, prevê que não só ficaria esquecido, como também seria desvirtuado o que ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e de combinação com Elias, aí ele já está dizendo que foi Elias, porque tudo isso foi planejado no plano espiritual. Não foi assim, Kardec, vou fazer uma doutrina ali. Foi tudo planejado ao longo das existências dele. Restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Em uma outra encarnação de Kardec, ele foi um sacerdote druida. Isso mais para frente, no século I a.C. E isso é bem interessante, essa parte da história, porque é o que dá o nome, o pseudônimo que ele veio utilizar, de Allan Kardec. Ele descobriu isso no seguinte: tinha um espírito, tinha uma família, né, que foi a família Bodin, que foi a família que fazia reuniões mediúnicas, e Kardec veio a ter o contato com esses fenômenos mediúnicos a priori com essa família. E essa família tinha como guia espiritual um espírito chamado Zéfiro. Zéfiro, ele foi contemporâneo de Kardec quando Kardec foi um druida. E aí, o que aconteceu? Para a gente entender a história. Essa família é de Lyon, na França, no mesmo local onde Kardec nasceu. Eles faziam as reuniões e tal, e tinha a menina, a filha dele, chamada Caroline, que era a médium que recebia a comunicação do espírito. Em uma das reuniões, Zéfiro se manifestou e disse o seguinte: e eu, Zéfiro, procurarei contato com o velho amigo e chefe desde o nosso tempo de druidas. Naquele instante, nem por sonhos cogitávamos vir à França. Porque o senhor Bodin, o chefe da família, ele era negociante de café e estava lá na Europa. Só que para ampliar os seus negócios, ele foi para o continente africano. Quando chegou lá, estava bem lá. E aí, curiosidade, entra o Brasil na história. Porque nessa época, o Brasil começou a ter uma expansão na produção de café e de açúcar, e isso mexeu com o mercado europeu. É por isso que ele disse, naquele momento nem cogitávamos voltar para a França. Ele já estava se estabelecendo lá no continente africano, e ele teve que voltar às pressas, porque para poder revigorar os seus negócios lá. E quando voltou para lá, continuou fazendo as reuniões mediúnicas dele, né? E um dado dia, um dado momento, eles estavam fazendo a reunião esperando Zéfiro se manifestar novamente. E a menina lá, aguardando Zéfiro se manifestar, começou a cantarolar a Marselhesa, que é o hino da França. E aí, no último verso, aconteceu o seguinte: terminado o último verso, o lápis escreveu, pela psicografia, né? Nosso dia de glória chegou. Aí o senhor Bodin, para indagar, falou assim:
Não compreendo o alcance da preposição que permitiria vários sentidos. Nosso dia de glória chegou, poderia ser qualquer dia. E pediu a Zéfiro que explicasse. Aí Zéfiro explicou dizendo o seguinte: vamos ter, afinal, o convívio de nosso velho chefe druídico. Aí eles deu uma de João sem braço para tentar entender um pouco mais, perguntou, insistiu: pode me anunciar meu nome dele para o meu governo? E Zéfiro, destacando sílaba por sílaba, entre hífens, escreveu Allan Kardec. Daí vem o pseudônimo Allan Kardec. Aí só a título de curiosidade, os druidas, eles viveram nessa região da Gália, ou Galhas, que é a atual França, né? Nesse período do século I a.C. Lá viviam os povos gauleses e as comunidades celtas. Essas comunidades celtas, elas não se davam muito bem, eram rivais entre si. Quem tinha a possibilidade de percorrer todas elas eram os sacerdotes druidas, porque eles eram os detentores do conhecimento. Druida significa consciência do carvalho, porque o carvalho era considerada a árvore da sabedoria. Quem conhecia o carvalho conhecia todas as outras árvores, ou seja, tinha um conhecimento da natureza. Natureza, leis naturais, leis de Deus. Vamos começar a ligar as coisas aí. E aí tem uma citação interessante. Curiosidade. Quando Kardec desencarnou, que foram fazer a mudança da casa dele, lá dos móveis, viram que todos os móveis dele eram de carvalho, que não era uma madeira utilizada na época. Essa tendência aí veio de onde? Quem sabe? A gente sabe que coincidência não existe, né? Tem uma citação celta que diz o seguinte: um celta não morria, pois a morte era apenas um ponto no meio da estrada. Isso soa tão familiar, né? A gente sabe que a gente é imortal e que a morte é somente uma paradinha para que a gente possa retornar. Outra encarnação dele foi como João Batista. Batista porque ele batizava as pessoas. E o batismo de João Batista era o batismo no arrependimento. Ele batizava as pessoas de maneira simbólica, ele mergulhava as pessoas na água para poder simbolizar que elas estavam sendo lavadas dos seus pecados, mas não os pecados seriam esquecidos. Era o arrependimento verdadeiro. Porque naquela época as pessoas pecavam, faziam sacrifício. Pecava, matava um cordeirinho, pecava, derramava sangue e dizia: não, eu peco aqui, Jesus me perdoa ali porque eu vou fazer um sacrifício. E João Batista, ele veio acabar com isso. Se você se arrepende, você tem que se arrepender verdadeiramente e não voltar a pecar. Por exemplo, Jesus, com a mulher adúltera, ele falou para as pessoas que não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo largou sua pedrinha lá e se mandou. E ele perguntou para ela: cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ela: foram embora. Então, já que ninguém te condenou, também não te condeno. Vai embora e não peque mais. Os pecados dela não foram apagados, mas ela se arrependeu naquele momento. E aí lá na Gênesis traz o seguinte: Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pôde voltar senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. João Batista, ele foi o último profeta messiânico, porque ele foi o último profeta que anunciou a vida do Messias, daquele que traria a mudança, a boa nova para a terra. E não por coincidência também ele era primo de Jesus. A mãe de João Batista já era idosa quando engravidou. Os pais dele, na verdade, eram idosos. Eles clamaram a Deus para poder ter um filho, para continuar a descendência. E um espírito bom chegou para ele e falou: não, vai vir um filhinho para vocês. E ele que vai preparar o caminho do Senhor. É tanto que quando ela estava perto de tê-lo, Isabel, a mãe dele, ela mandou chamar a prima. E a prima dela era Maria de Nazaré. Quando Maria chegou, Maria já estava grávida de Jesus. É tanto que tem uma parte na Bíblia que fala que quando Maria chegou para poder ajudar Isabel, o menino na barriga de Isabel, João Batista, pulou porque já sentia a presença daquele qual que ele iria abrir o caminho. Aí algumas evidências bíblicas, né, que confirmam, né, que Elias e Kardec foram João Batista. Ele conduzirá ao Senhor, seu Deus, muitos dos filhos de Israel. Caminhará diante de Deus com o espírito e o poder de Elias. Como é que ele poderia andar com o espírito e o poder de Elias se ele não foi Elias?
Ele veio como um outro corpo, mas ele tinha o espírito de Elias, para reunir os corações dos pais aos seus filhos e chamar os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Nessa outra citação, ele fala diretamente: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. O próprio Jesus chamou João Batista disse que era o maior entre os nascidos de mulher. Então, ele era importante, né? E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, palavras do próprio Jesus, ele diz o seguinte: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Ora, vamos parar para pensar. Nesse momento, João Batista já tinha desencarnado, já tinha sido decapitado. Quando Jesus falou isso, João Batista já tinha morrido. Mas ele afirmou, Elias com certeza vem. Ou seja, ele viria mais uma vez. Eu, no caso de Jesus, todavia vos afirmo, Elias já veio. Mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Então ele confirmou que viria, mas que João Batista já tinha vindo, não entenderam que era ele, qual era a importância que ele tinha, fizeram o que tinha que fazer com ele, mas ele viria mais uma vez. E como nosso querido Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, inclusive amanhã, 3 de outubro, comemora-se a data de nascimento de Kardec. Com 11 anos, ele foi estudar na Suíça, ele foi para Yverdun, na Suíça, e foi estudar no Instituto Pestalozzi, Instituto de Educação Pestalozzi, que a metodologia Pestalozzi é muito completa no sentido do ensino. O ensino não é particionado como a gente conhece hoje em dia, a metodologia. E ele saiu de lá com 18 anos. Quando ele saiu, já saiu formado pedagogo. Mas, para além dessa formação, ele tinha 9 outras formações. Ele era muito inteligente, tinha um cabedal intelectual absurdo. No ano seguinte, ele entrou para a Sociedade de Magnetismo de Paris. Muita gente não sabe que antes de adentrar o Espiritismo, ele estudou por 35 anos o magnetismo, também chamado de magnetismo animal ou mesmerismo. O mesmerismo é uma doutrina que foi criada por Mesmer, que era um médico alemão, na qual ele acreditava que, através do reequilíbrio fluídico, ele poderia restabelecer a saúde de seus pacientes. Ele foi tido como louco na época, mas o próprio Kardec disse que o mesmerismo, o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, porque uma completa a outra. O espiritismo vem com a questão espiritual e o magnetismo vem com a questão material. Em 1824, ele publicou o primeiro livro didático dele, que era muito didático, porque era destinado tanto para professores quanto para as mães que não podiam colocar seus filhos em escolas, então elas alfabetizavam as crianças em casa. Né? A mentalidade de educador, né? Para poder... Ele tinha isso de instruir as pessoas. Depois, em 1825, ele criou a École de Premier Degré, que era a escola de primeiro grau, a qual ele era diretor, e levava essa questão da alfabetização para as crianças. Em 1826, ele alugou uma casa na Rua de Sèvres e criou o Instituto Rivail. Lá no Instituto Rivail, ele fazia as palestras e os cursos gratuitos. Ele mesmo dava aula, não cobrava nada a ninguém. Lembra que eu falei que ele tinha várias formações? Ele dava aula de física, química, anatomia comparada, fisiologia, astronomia, retórica, francês e um monte de aula ele dava para as pessoas. O objetivo dele era formar as pessoas. Em 1828, daí em diante, ele começou a revolucionar, ele escreveu livros, ele revolucionou a gramática francesa. Ele mudou todo o parâmetro de ensino da gramática francesa. Em 1832, ele casou com Gabrielle Baudet, que chamava de Gabi, né? Carinhosamente. Só em 1854, já com 50 anos de idade, olha o preparo que ele teve até despertar para os fenômenos espíritas. Ele começou através de um amigo que ele conheceu na Sociedade de Magnetismo, o Sr. Portier, que o convidou para poder ver esses fenômenos das mesas girantes, que eram
fenômenos que as pessoas faziam nos salões, na noite francesa, para poder divertir as pessoas. E ele começou a questionar: no dia que eu souber que mesa tem cérebro para pensar e boca para falar, eu vou acreditar nisso. Porque ele acreditava que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então ele começou a despertar porque haviam respostas inteligentes. Então ele falou: não, tem algo mais aí. E começou a despertar para esses fenômenos espíritas. Em 1857, 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. E aí ele se coloca como Allan Kardec, porque foi sugestão de Zéfiro, lembra de Zéfiro lá? Para ele utilizar esse pseudônimo, porque o objetivo dele não era, muita gente fala, ele não quis se queimar, porque ele era conhecido na sociedade acadêmica, científica, ele não ia usar o nome dele para ser ridicularizado, não. O objetivo dele em colocar um pseudônimo era que as pessoas procurassem a obra pela importância da obra e não pelo autor. Então, por isso que ele utilizou um pseudônimo. E 31 de março de 1869, ele desencarna em Paris. Diz que o desencarne dele foi muito assim, simples. Ele tinha terminado a edição de abril da Revista Espírita, estava pronta lá só para entregar para o livreiro e estava fazendo as mudanças, que ele já ia para uma nova casa. Na hora que o livreiro chegou para pegar essa edição, ele entregou, encostou no móvel e desencarnou. Há quem diga que foi infarto, porque ele tinha problemas cardíacos, e há quem diga que foi aneurisma. Eu acho que foi aneurisma, porque eu acho que esse homem nem dormia, porque o tanto de coisa, quando eu fui estudando, o tanto de coisa que ele fazia, ele não parava, ele produzia o tempo todo. Eu acho que o cérebro não aguentou. É tanto que os próprios espíritos, num dado momento da vida dele, falaram: olha, dê uma pausa, pare, porque você precisa ter saúde para você continuar a obra, senão você não vai suportar. Aqui é o túmulo de Allan Kardec, né, lá no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Na parte de cima do túmulo, ali em cima está escrito: nascer, morrer e renascer ainda, para bem de sempre, tal é a lei. E embaixo, aqui tem um busto, né, onde está escrito ali, fundador da filosofia espírita. Tem a epígrafe da primeira publicação da Revista Espírita, que é: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Vamos começar a fazer as relações históricas entre a Revista Espírita e Kardec, por aí vai. Esse túmulo dele, esse formato de túmulo, essa estrutura, foi uma homenagem do governo francês, um ano depois do desencarne dele. Por quê? Por causa do nome Allan Kardec, que foi uma das encarnações dele. É uma referência aos dômios druidas, que eram esses monumentos circulares em que os sacerdotes druidas se encontravam para poder fazer as orações e fazer suas reuniões. Não vou ler, porque essas são algumas obras que ele fez enquanto ainda não se utilizava do pseudônimo Allan Kardec, mas só para a gente ver a dimensão intelectual do cara. Já com Allan Kardec, ao contrário do que muita gente pensa, Kardec não escreveu só os 5 livros que há quem chame de básicos, né? Obras básicas. Não são obras básicas, são obras fundamentais. E ele não escreveu somente essas 5 obras, escreveu 32 obras. Dentre elas, a Revista Espírita, só de Revista Espírita foram 136 edições. Então, olha a grandeza da produção dessa pessoa. O primeiro livro, já em Doutrina Espírita, foi o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, ele é dividido em 4 partes. Tem a parte primeira, né, que é as causas primárias, que foi desenvolvido lá com a Gênese. Tem a segunda parte, que é o Mundo dos Espíritos, que quem vem explicar o Livro dos Médiuns. A terceira parte fala das leis morais, é desenvolvido lá com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, que é das esperanças e consolações, trazidas pelo São Inferno. Mas, para escrever esses 4 livros, se a gente for observar as datas em que foram publicadas posteriormente, elas vieram bem depois. Olha a data a primeira publicação da Revista Espírita. Livro dos Espíritos, 1857. Revista Espírita, 1858. E durou por 11 anos. Foi através da Revista Espírita, que eram os artigos que ele publicava, pelas experiências que ele fazia das evocações, das conversas, das comunicações com os espíritos, que ele reuniu o subsídio para poder escrever as demais obras. E muita gente não conhece a Revista Espírita, não sabe a importância da Revista Espírita. Aí eu vou falar só rapidinho dela. A Revista Espírita teve 11
11 anos de publicações, foi de janeiro de 1858 até abril de 1869, porque a última publicação foi escrita em março, no mês que ele desencarnou, e ele publicou no mês subsequente, que era também chamada de Jornal de Estudos Psicológicos. Aí que a gente fala que é Kardec por Kardec, porque ele escrevia, ele editava, ele publicava e ele distribuía. Era tudo ele que fazia, na casa dele. Jornal de Estudos Psicológicos, com edições mensais, tratava de assuntos que abrangem toda a doutrina. Serviu como base, como eu falei, para Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. A parte importante das obras doutrinárias que contém os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. Além disso, é uma fonte de conhecimento que permite entender e compreender a finalidade da vida. O objetivo da obra era porque, assim, ele ficou muita inquietude nele, porque só nos Estados Unidos já existiam 17 jornais que falavam dos fenômenos espíritas, fora outras publicações que não tinham periodicidade. E na Europa só existia um jornal, o Jornal Delano, que era publicado lá em Genebra pelo Dr. Bessinger. Aí traz a seguinte justificativa. É uma tal lacuna que nos propomos a preencher com a publicação dessa revista, com o fito de oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e de ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Isso aí é o primeiro artigo, uma parte do primeiro artigo da Revista Espírita. E no último parágrafo ele vai justificar o porquê desse subtítulo, Jornal de Estudos Psicológicos. Ele diz o seguinte: estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, pois ele um dia participará do mundo dos espíritos. Então, felizes os que tiverem fé nessas belas palavras e que aceitarem essa doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é um homem escolhido por Deus, a gente já viu que houve toda uma programação, houve todo um planejamento, né? Olha quantas encarnações, quanto conhecimento ele foi aurindo até chegar ao ponto de codificar a doutrina. É escolhido por Deus para a instrução das criaturas no presente. São palavras inspiradas por espíritos do bem, espíritos muito superiores. Tende fé, lede e estudai toda a doutrina. É um bom conselho que vos dou. Então, vamos ser espírita de verdade, vamos utilizarmos dos dois mandamentos, né? Jesus pegou aqueles mandamentos todos de Moisés e resumiu em dois: espíritas amai-vos, espíritas instruídos, né? Então vamos nos instruir. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de algum ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Foi aquilo que eu falei. O espiritismo nunca vai cair por terra, porque ele trouxe. Isso estou falando com relação a outras questões, não de princípios. Princípio, lei de Deus. Lei de Deus não pode ser modificada. Se houver mudança nisso aí, vai haver algum tipo de desequilíbrio. Mas se for em outras questões, com certeza ele vai acatar. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria que veio subsequente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Kardec não estava lá com 50 anos sem nada para fazer, deixa eu sentar aqui e codificar uma doutrina. Não foi bem assim. Ele começou a observar fatos que já vinham ocorrendo ao longo da história da humanidade, né? E ele observou, entendeu e sistematizou, organizou para facilitar o entendimento. Daí a gente pode falar que a doutrina tem um duplo caráter. Ela é divina, porque é inspirada pelos espíritos, e ela é humana, porque é fruto do trabalho do homem. O trabalho hercúleo, né, do homem, inclusive. A doutrina não foi ditada completa nem posta a crença cega. O espírito chega, não, Kardec, senta aí que eu vou falar, escreva aí que eu vou falar é verdade. De forma alguma. Porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que ele dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Kardec não pegou o que vinha de espírito, então veio do espírito, o espírito sabe tudo, pronto, não está certo. Ele comparou tudo. Daí a gente pode perceber a autoridade da doutrina espírita. Através de quê?
do controle universal do ensino dos espíritos. O que é isso? O controle universal do ensino dos espíritos, se a gente fosse utilizar ele hoje, talvez ele não valesse tanto quanto naquela época. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem que ter tecnologia. A gente está aqui agora, a gente fala com uma pessoa que está lá no Japão. O que é que Kardec fez? Kardec pegou vários médiums de várias partes do mundo que enviaram mensagens, comunicações de espíritos, de milhares de espíritos, e ele começou a fazer a seleção, analisar, ele era o senso crítico encarnado. Começou a analisar isso aqui é, isso aqui não é, comparar, até conseguir fazer uma compilação e colocar tudo isso no livro dos espíritos. Daí vem a autoridade da doutrina. Kardec não pegou a opinião de um espírito, Kardec não endeusou o médium e falou, não, esse médium aqui vai escrever tudo que o espírito está falando e vamos acreditar. Não, foram vários espíritos, foram vários médiuns. Daí a gente entra nessa questão da luta, né? Ele passou por lutas, o espiritismo, continua passando e com certeza passará, até que a gente possa alcançar, né, um grau evolutivo melhor. Nesse momento, há uma verdadeira cruzada contra o espiritismo, como nos havia sido anunciado. De vários pontos, assinalam-nos escritos discursos e até atos de violência e de intolerância. Todos os espíritas devem alegrar-se, porque essa é a prova evidente de que o espiritismo não é uma quimera. Faria tanto barulho por uma mosca que voa? Se a gente for para a história do espiritismo, por exemplo, quantas coisas ocorreram? Vamos lembrar aí do Auto de Fé, que pegaram vários livros dos espíritos, colocaram lá numa praça na Espanha, tacaram fogo. Aí Kardec, meu Deus do céu, destruiu tanto trabalho, tanto... A espiritualidade, não, calma, isso aí é merchandising, isso aí é publicidade. Porque as pessoas, instigou a curiosidade das pessoas, está queimando por quê? Aí tem alguma coisa, e isso levou as pessoas a procurarem a doutrina. Isso acabou sendo uma publicidade para a doutrina, na época, né? Só um exemplo. Então, cultivemos sobretudo as plantas férteis, porque só precisam ser plantadas. Kardec disse que o espiritismo não é para as massas, não é para as massas no seguinte, no sentido das religiões, como as religiões fazem, né? Sai aí por aí pregando. Espiritismo para quem quer entender, espiritismo para quem tem o germe da curiosidade, quem quer saber a verdade. Elas são bastante numerosas para ocupar todos os nossos instantes sem gastar nossas forças contra as rochas inamovíveis que Deus se encarrega de abalar ou de extirpar quando for o tempo. Então não precisa a gente ficar perdendo tempo tentando converter ninguém, né? Em algum momento essa pessoa vai cair, em algum momento, se não for nessa, vai ser em outra resistência, vai cair sim e vai perceber as verdades que o Espiritismo traz. Aí Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, ele pergunta: o Espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? E a resposta foi o seguinte: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Vai chegar um ponto, como Leon Denis disse, né? O Espiritismo ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Essas instituições que vêm aí há milênios, por exemplo, a Igreja Católica, o catolicismo, posso falar porque eu fui católica praticamente a minha vida toda. O catolicismo não vai acabar. Várias religiões não vão acabar. Porque já estão aí há muito tempo, mas elas vão ter que se modificar, elas vão ter que se transformar. Se as missas de hoje fossem feitas como antigamente, que o padre rezava em latim de costas para as pessoas, não tinha uma alma viva na igreja. Então os discursos vão mudando, e se a gente for parar para reparar, a gente vê que muitas religiões já trazem princípios da doutrina, de uma forma ainda sobre o véu, né, dos seus ensinamentos, mas no fundo, se a gente for ver os discursos de muitos padres, já tem uma pegada de espiritismo. Espiritismo não é religião. Calma, antes que jogue pedra em mim, espiritismo não é religião, porque tem gente, há quem diga, né? Espiritismo qual é essa religião? Eu sou espírita. Não é bem assim. O espiritismo, conforme Kardec disse,
é uma doutrina filosófica, né, com fundamentação científica e consequências ético-morais. Daí vem essa vertente religiosa. Mas ele disse, se for nesse sentido, pode chamar de religião. Mas como Herculano Pires disse, as palavras de Kardec negam a possibilidade de transformação do espiritismo numa seita formalista ou numa religião. Ele nega como religião no sentido de ser culto, no sentido de ser seita, no sentido de trazer um espiritismo dogmatizado, cheio de ritos. A gente não precisa de cruz, a gente não precisa de texto, a gente não precisa de nada, a gente precisa, é tudo pela mente. E Kardec continua sua missão, né? Lá na Revista Espírita de 1868, março, ele diz o seguinte: a instalação de uma doutrina chamada regenerar o mundo não pode ser obra de um dia, e a vida de um homem não bastaria para isso. Primeiro, é preciso elaborar os princípios, ou, se preferirem, confeccionar um instrumento. Depois, limpar o terreno dos obstáculos e lançar os primeiros fundamentos. A encarnação não será, pois, senão uma fase de solução. Veja quantas existências ele teve até chegar nesse ponto, e ainda assim teve a humildade de dizer que a doutrina não era dele, a doutrina era dos espíritos. Não era dele de fato, ele colaborou muito, porque o ensinamento, fica parecendo, ela está querendo endeusar Kardec. Não, Kardec, estou dando a devida importância que muitas pessoas não dão. As pessoas esqueceram que ele foi o codificador da doutrina, que ele facilitou o ensino do Cristo. E a missão continua, né? Porque muitos Messias ainda virão. Muitos vieram e muitos virão ainda. Já vos foi dito que um dia todas as religiões confundir-se-ão numa mesma crença. Ora, eis como isso acontecerá. Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores e eles pregarão o evangelho puro. Quantos não vieram aí? Olha, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, sobre outras vertentes, mas que trouxeram na essência os ensinamentos do Cristo, né? E, para finalizar, eu vou colocar aqui um videozinho com algumas mensagens de Kardec para a gente refletir. O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contra-veneno a caridade e a humildade. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais proíbem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorar, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança de sensações. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, eu queria agradecer mais uma vez a audiência e a paciência de vocês. Espero ter contemplado o assunto que foi proposto e muito obrigada. Boa noite a todos.